Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 1º de junho de 2020. Hoje eu separei um total de 14 ativos para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Então já vai deixando o like aí no vídeo. Se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Beleza? Então, dá início aqui pelo mini dólar, na plataforma como USD BRL. O dólar, ele continuou o movimento de queda que ele começou na semana passada, um movimento bem forte aqui de queda, e veio testar essa região de suporte na casa aqui dos 5,25. Então, ele chegou aqui na quarta-feira, na quinta ele ameaçou voltar, ameaçou fazer uma correção, e na sexta fez aí uma vela de rejeição. Expectativa, como ele está testando um suporte bem importante e ele fez um movimento de queda bem forte, sem praticamente direto, sem fazer nenhuma correção, a expectativa é que agora, essa semana, ele faça uma correção desse movimento de queda, que ele faça aí uma correção e essa correção pode vir testar essa região aqui de resistência, que foi resistência aqui. Quando o mercado rompeu, essa região passou a ser uma região de suporte e agora o mercado rompeu o suporte, voltou a ser uma região de resistência. Então o mercado ele pode fazer aí uma correção desse movimento forte de queda, bateu aqui na região de 5,25, suporte importante. Expectativa aí de uma correção nos próximos dias aí até que entre 5,67, 5,70 até 5,75, na casa aí dos 5,70. O interessante é que se ele fizer essa correção, ele vai começar a formar o segundo ombro de um padrão gráfico conhecido como ombro cabeça ombro, o oco. Ele já fez aqui esse ombro, esse movimento que é a cabeça. Agora, se ele fizer essa correção, deve fazer aqui um movimento de queda, deve respeitar essa região e movimento de queda formando um oco. O ombro, cabeça, ombro é um padrão gráfico de reversão. Então ele está acontecendo, se ele se confirmar esse oco, ele vai acontecer numa região de resistência, aqui na casa dos R$6. É um padrão de reversão. Então aí deve, após o oco, fazer um movimento forte aí de queda, aqui até uns 4,75, 4,60 por volta disso. Agora, se ele abrir a semana conseguindo vencer esse suporte, romper esse suporte, né, a expectativa é que ele faça uma correção. Mas se na segunda-feira ele abrir aí com um gap, um movimento forte de queda e conseguir romper essa região, aí o próximo suporte é aqui a região dos R$5, que é um número psicológico, um número redondo, bem importante, R$5. Então deve vir testar essa região no decorrer dos próximos dias. Tá, então vamos aguardar a abertura segunda-feira, expectativa de correção, movimento de alta. Mas se abrir em gap, em rompendo esse suporte, aí o próximo alvo é os R$5. Vamos aqui para o BRA50, o índice da Bovespa. Expectativa continua a mesma aí das últimas semanas, que eu já venho comentando aí desde março. O mercado vem trabalhando nesse canal de alta, fazendo movimentos aí de alta, retração, e tá aí rumo aos 90 mil pontos, que é o alvo aí que eu venho comentando já há um bom tempo. Tá bem próximo. Vamos ver como o mercado vai abrir essa semana. Tá com uma perna ao contrário do dólar, que fez uma perna forte de queda, esticada para baixo. O Bovespa está com uma perna esticada para cima, uma perna de alta. Então ele pode fazer uma correção para vir testar o suporte aqui do canal e a partir daqui gerar uma nova oportunidade de compra. Onde ele está agora, eu não acho interessante comprar. Ele já fez um movimento forte aqui, uma perna forte de alta, então não faz muito sentido querer comprar ali numa possível final de perna de alta. Então o mais interessante aqui seria esperar para ver se ele faz aqui uma correção dessa perna até mais ou menos aqui, o suporte do canal, e a partir daqui começar a procurar por oportunidades de compra para pegar aí um possível movimento aí de continuação de tendência para testar os 90 mil pontos e quem sabe a romper e ir rumo ali aos 100 mil pontos no decorrer das próximas semanas. E o ouro, o gold, em análises anteriores comentei aqui desse triângulo aqui,
O mercado vinha trabalhando aqui dentro. Comentei de um segundo triângulo também, que o mercado chegou a formar aqui, mas agora eu tirei ele, porque o mercado ele rompeu. Quando ele fez o rompimento, quando ele fez aqui esse rompimento, deixa eu marcar aqui em verde, ele rompeu a resistência tanto do triângulo azul quanto do triângulo amarelo. A expectativa após o rompimento era que ele fizesse uma correção para testar essa mesma região agora como suporte. E foi o que ele fez, foi fazendo aí movimentos queda, retração, veio testar a região primeiro aqui de resistência do suporte, que era a resistência do triângulo amarelo, acabou rompendo. Como rompeu, eu acabei tirando o triângulo amarelo e deixei só o azul maior, que é o principal, e veio justamente testar o que era a resistência do triângulo, aqui, resistência, agora veio testar como suporte, respeitou, chegou a perfurar, respeitou e também pegou o suporte aqui da base do triângulo, no final aqui, né, no bico do triângulo, bateu, respeitou e movimento de alta. Quando o mercado estava fazendo essa correção aqui no ouro, vamos colocar dar um zoom para ficar mais visível, ele vinha fazendo a correção, ele formou um canal de baixa, que gerou aí boas oportunidades no intraday, para quem gosta de fazer day trade, gerou boas oportunidades a esse canal, e comentei dessa possibilidade de pegar esse movimento, mas ficar atento aí com o alvo no triângulo, e foi justamente o que fez, bateu no triângulo e agora ele conseguiu romper o canal de baixa. Agora a expectativa é a continuação aí desse movimento de alta, para pegar aí num cenário mais longo, um movimento de rompimento, retração e perna de continuação. Expectativa que venha testar pelo menos aqui o topo da perna do rompimento, aqui essa perna aqui de rompimento, fez esse topo, correção, expectativa que venha testar pelo menos aí essa região para fazer talvez um topo duplo aqui, seria aí o próximo alvo para quem quer buscar aí operações de compra. Ficar de olho em um H1, tá interessante aqui, ó, agora que ele acabou de perder aqui o canal de baixa, ficar de olho aqui nesse movimento, ó. Testou a resistência do canal, rompeu, agora ficar de olho aqui numa onda aí de alta, ok? Então, expectativa de alta aí para o ouro nos próximos dias. Vamos para o mercado de Forex, que separei um total de 11 pares de Forex para estar analisando, começando pelo Audi CHF, gráfico diário. O mercado ele está testando aqui uma região de resistência, foi suporte no passado, uma região de resistência que eu estou acompanhando aí já há um bom tempo. Quem acompanha as minhas análises ali vai lembrar aí do Audi CHF. O mercado está batendo aqui numa região de resistência, por enquanto está respeitando. Marquei aqui uma LTA, que vem acompanhando esse último movimento de alta. Formou praticamente aqui um triângulo também. Só estou esperando o mercado sair dessa região, romper ou a resistência ou o suporte. Vou marcar aqui então, esperar ele sair daqui. Caso ele consiga romper a resistência, vou esperar o rompimento, esperar um pullback para testar a região como suporte e a partir daí começar a pensar em compra, mais ou menos aqui nessa região. Então espera rompimentos, o pullback para testar, para ver se não é um rompimento falso, né, para não cometer o erro aí de já querer entrar logo no rompimento, que pode acontecer isso aqui, romper e voltar a trabalhar abaixo da região de resistência, rompimento falso. E o mesmo princípio aí pro suporte do triângulo. O mercado continuar respeitando a resistência, vier testar o suporte, fizer o rompimento de suporte, espera um rompimento, um pullback, uma retração, uma correção desse rompimento para pensar em oportunidades de venda. Então, esse cenário aqui, esperar ele sair desse triângulo no Audi CHF para estar pensando aí em oportunidades. Audi SD, praticamente a mesma coisa, não tem muito o que acrescentar, a não ser uma observação aqui que eu vou fazer para quem gosta de fazer day trade. Mesma coisa aqui, ó, resistência, suporte, está formando um triângulo, esperar o mercado romper ou a resistência para começar a procurar em compra após o pullback, ou o suporte para começar a procurar venda após o pullback também. E para quem gosta de fazer day trade, ficar de olho aí num H1 ou até mesmo um H4. Pode ficar de olho no H4, mas procurar as entradas no H1. Por quê? No H4, ó, aqui é o triângulo que eu marquei lá no gráfico diário, porém tem uma LTA secundária que vem acompanhando o preço aqui, vem segurando o suporte, como suporte. Como o mercado fez aqui um topo duplo nessa região de resistência do triângulo, se começar a semana aí
respeitando, se ele não fizer o rompimento e conseguir romper essa LTA secundária, vamos aí ao cenário que ele começa aí o mercado, a abertura da semana entre domingo, final do domingo e início da segunda-feira. Se ele conseguir romper essa LTA, aí a expectativa é o quê? Que ele venha testar o suporte do triângulo, né, num cenário mais longo. E então, no cenário mais curto, dá para procurar oportunidades de venda aqui no H1. Ficar de olho no H4 porque fica mais visível aqui, mais fácil de estar acompanhando a LTA, mas quando o mercado fizer um rompimento, aí pode baixar aqui para H1 esperando algo desse tipo. Rompimento, retração, enfim, para ele vir testar o suporte do triângulo lá do gráfico diário. Então pode gerar aí oportunidades no day trade, caso consiga romper essa LTA secundária, ok? Então ficar de olho nisso no áudio USD. CAD JPY, cenário parecido aí, ele tá movimento aqui lateral já há um bom tempo, resistência, 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 e terminou a semana testando essa região de resistência. Aqui embaixo, região de suporte, então mercado bem lateralizado, mas lateralizado num cenário bem a longo prazo. O gráfico diário está assim desde início de março, então devido a isso dá para pegar oportunidades num H4, gráfico de H1, enfim, para pegar aí no intraday. Fechou a semana aí testando a resistência, por enquanto respeitando aqui o mesmo princípio do áudio SD, uma LTA acompanhando o preço. Caso o mercado continue respeitando essa resistência, essa região aqui, continuar respeitando, não fizer o rompimento, vier testar a LTA e romper ela, dá para pensar em venda, com a expectativa aí do mercado vir testar essa região de suporte. Então ficar de olho, compra aqui só vejo se caso o mercado conseguir romper a resistência. Vamos aí, é um cenário que ele consegue romper, vou entrar no rompimento? Não gosto, não é o meu perfil entrar logo num rompimento desse tipo, vou esperar um rompimento, algo assim, espero que ele faça um pullback, para testar a região que é resistência, testar ela como suporte. A partir daí começo a pensar em compra, esperando esse movimento aqui. Então pensaria em compra mais ou menos aqui. Por quê? Porque quando a gente espera um rompimento e um pullback, o stop técnico fica mais curto. Então eu colocaria o stop abaixo do fundo anterior, que é o fundo do pullback. Agora, quando a gente entra num rompimento, na grande maioria das vezes, o fundo anterior está muito distante. Então, se você entra logo no rompimento, o stop, no caso aqui, teria que ser abaixo do fundo anterior, da última correção, que é essa aqui. Então, fica um stop muito longo. Você teria que pegar um movimento forte de alta para valer a pena, para pegar ali pelo menos 1 para 1. Agora, quando você espera o pullback, o stop fica mais curto, o risco retorno ali para você pegar pelo menos uma vez o mesmo movimento fica bem mais fácil de pegar, né? Fica bem mais curto. CHF-JPY, o mercado fechou a semana aí um movimento de alta, vem trabalhando praticamente um canal, é quase uma cunha, mas pode considerar aí um canal de alta aqui, né? Vinha no movimento de queda, perdeu essa LTB e fez essa LTA, um canalzinho, uma cunha de alta aqui, terminou a semana após fazer esse movimento de alta, retração no suporte, entre 50,61 de FIBO e no suporte da LTA, fez um movimento forte de alta, agora é esperar uma correção, não faz muito sentido querer comprar aqui, o mercado já está esticado, apesar que é uma tendência de alta, mas o mercado está esticado e está testando uma resistência, então provavelmente ele deve fazer uma correção, então esperar para ver se ele faz essa correção, se fizer correção, começar a procurar compra no suporte dessa LTA, esperando esse movimento aqui. Expectativa então é essa, os primeiros dias aí, segunda, terça-feira, esperar uma correção, para quarta ou quinta-feira procurar oportunidades de compra no CHF-JPY. EuroCAD terminou a semana aí testando uma região importante de resistência, chegou a perfurar aqui, ó. Por que eu não gosto também de entrar em rompimento? Porque pode ser um rompimento falso, aqui fez uma vela de rejeição bem interessante e a vela seguinte já perdeu a mínima da vela de rejeição. Expectativa então de movimento de queda, ficar de olho aí se ele continuar respeitando essa região, então deve gerar oportunidades aí de venda com alvo nessa região de suporte. Então expectativa de queda para o EuroCAD. EuroJPY parecido com o CHF-JPY, não tem muito o que acrescentar. Movimento aí de alta, num canal de alta,
terminou a semana, movimento de alta, retração, terminou a semana testando a resistência do canal. Esperar uma correção, para que ele venha testar, que temos duas regiões de suporte, tem esse último topo aqui, que agora é uma região de suporte, e a LTA do canal também uma região de suporte. Então aguardar uma correção, mais ou menos até essa região, e a partir daqui começar a procurar compra para pegar uma continuidade de movimento, sendo que aí o alvo é essa resistência aqui, essa região. Então, se ele fizer uma correção, ainda tem bastante espaço para o mercado subir, dá para pegar aí um risco-retorno interessante aí de 1 para 2, 1 para 3, provavelmente aí por volta disso. EURUSD ele terminou também a semana numa região de resistência aqui, um topo importante, terminou a semana aqui. Bem provável que ele faça uma correção, porque, deixa eu dar um zoom, a última região de resistência que tinha aqui, resistência, o mercado ele veio testar, fez um movimento de rompimento, movimento de alta, então ele deve agora, como agora ele testou a próxima resistência, ele deve fazer uma correção, por dois motivos ali, algo parecido que eu comentei no dólar. Ele fez um movimento muito forte, uma perna muito forte, um movimento muito forte de alta, então em algum momento ele vai ter que fazer uma correção, e ele também testou uma região de resistência importante, e então é mais um indicativo aí de que deve fazer uma correção para vir testar mais ou menos essa região, que era resistência no passado, testar como suporte. Então seria interessante esperar ele testar essa região e a partir daqui procurar oportunidades de compra caso ele respeite esse suporte. GBPJPY fechou a semana aí também testando região importante de resistência, tem uma LTA que vem acompanhando o preço aqui, formou aí um triângulo, esperar o mercado sair dessa região. Enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, só acompanhar, esperar ele romper um dos dois lados, aí, ou a resistência ou o suporte do canal, e a partir daí começar a procurar oportunidades. Com o mesmo princípio ali que eu comentei, esperar um rompimento, esperar uma retração, começar a pensar em compra após o pullback. E aqui, se romper o suporte, a mesma coisa, rompimento, esperar um pullback, começar a pensar em venda mais ou menos aqui, após ele testar e respeitar a região de suporte como resistência, ok? Então ficar de olho, esperar ele sair do triângulo para começar a pensar em oportunidades. NZD-USD testando uma região de resistência aqui, horizontal, e uma resistência aqui de um pequeno canal de alta, né? Não chega a ser lateral, mas não é bem um canal de alta, tá em meio termo entre lateral e canal de alta, então está testando a resistência. Gráfico diário aqui, ele fez aí 3 dias depois que ele veio na terça-feira testar, que ele chegou, ele fez uma vela bem forte de alta aqui na terça-feira, veio testar quarta, quinta e sexta, ficou aí 3 velas praticamente aí de rejeição. Então tá tendo uma de rejeição não, de indecisão. Vela de indecisão, tá praticamente aí uma briga forte nessa região, esperar ele perder ou a resistência, que é a máxima dessas 3 velas, ou a mínima das 3 velas, esperar o mercado sair dessa região aqui para começar a pensar ou em venda ou em compra. Então tá aí numa região bem decisiva, o mercado tá brigando, tá indeciso, é uma região aí que tem que aguardar o mercado romper para começar a pensar em oportunidades. E provavelmente o lado que ele romper aí ele vai andar gerando oportunidades. O SDCHF, mercado bem lateralizado, região de resistência, região de suporte, fechou a semana quase aqui, a mínima da semana foi, a mínima da sexta-feira foi quase no suporte, então esperar agora a abertura da semana, na segunda-feira, ver como ele vai se comportar aqui, respeitando, né? Baixa aí o time aqui, gráfico diário, fica de olho no H4, no H1, se ele fizer um pivôzinho de alta, uma vela de rejeição, algo nesse sentido, no suporte, né, mostrando que está respeitando. Eu prefiro mais um pivôzinho de alta, algo assim. Olhando num H4, por exemplo, o mercado vem testar, faz uma retração, tenta vir testar novamente, não consegue e faz aí o rompimento do topo anterior. Então é um pivôzinho de alta. Após testar uma região importante de suporte, expectativa passa a ser de compra com alvo nessa região de resistência. Então vamos ficar de olho. E venda aqui somente, né, se ele fizer o rompimento. Vou entrar no rompimento? Não, vou esperar um rompimento, porque pode ser um rompimento falso. Vou esperar um rompimento, esperar uma retração, testar a região que é suporte, por enquanto é suporte, testar ela como resistência, a partir daí, algo aqui mais ou menos, começar a pensar em venda
esperando esse movimento aqui, queda, retração, continuação. Somente nesse cenário eu vou pensar em venda. Okay? E o SDJPY, bem parecido com o SDCHF, mercado bem lateral, testando resistência, esperar ver como o mercado vai se comportar aqui nessa região, respeitando, começar a querer cair, fazer um pivôzinho de baixa, procurar venda com saída no suporte. E compra somente se ele fizer o rompimento, uma retração para testar a região aqui como suporte, e a partir daí começar a pensar em compra aqui, stop abaixo da mínima e pegar aí uma perna de continuação. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui com a análise dessa semana. Espero que tenha gostado. Não esqueça aí de deixar o like se ainda não deixou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Espero que você tenha aí uma ótima semana de operações. Um forte abraço.